Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam os estágios da jornada do despertar. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Então, aqui embaixo, no subsolo, então, imagine uma montanha, no subsolo estão os não despertos. São aqueles que ainda estão dormindo. Não é culpa, não é problema, né? Cada um tem o seu estágio, é o que eu falo sempre, o despertar da consciência ele é individual e é único, então cada um tem o seu momento. Eu só estou pontuando para vocês verem aonde se localiza. Na base da montanha estão os despertos, nós chamamos de decadentes, porque eles ainda estão na base da pirâmide, não começaram a sua ascensão ainda. Porque ascensionar é subir a montanha. Então, nesta subida, nós encontramos os despertos ascendentes. Queria pontuar também que existem não despertos que também estão evoluindo espiritualmente. Existem pessoas que não têm a mínima noção do que nós falamos, do que está acontecendo, do propósito, da jornada, mas são pessoas espiritualmente já evoluídas, que já vibram nos 4 sentimentos divinos, o amor, compaixão, perdão e respeito, já têm uma vida feliz, buscam, né, dentro das suas limitações, mas buscam sempre ser uma pessoa melhor, fazer o bem. Então, pessoas que vão ascensionar sem saber, tá bom? Então, eu quero pontuar isso, porque nem todos que não estão despertos é significado que não vão ascensionar. Essa é a missão dos despertos, é auxiliá-los com a sua luz, através dos sentimentos divinos, para iluminá-los, e desta forma, em um ambiente de luz, em um relacionamento de luz, eles poderem fazer a sua ascensão sem o conhecimento. Tá ok? Quero pontuar muito bem isso, porque não é desperto que não vai ascensionar. Assim como não é porque é desperto que vai ascensionar. Então, o que eu vou pontuar hoje aqui é exatamente essa parte dos despertos, para que vocês entendam, porque esta é a fase que nós estamos passando hoje. Muitas pessoas despertando, porém ainda na fase decadente. E elas precisam ser ascendentes. Tá? Queria pontuar para deixar bem claro para vocês. Então, eu quero que vocês entendam isso. Aqui estão os não despertos. Eles só enxergam eles mesmos. Eles enxergam a situação de uma forma em que eles não acham que existe nenhum controle, que tudo é natural, que é assim mesmo. Já os despertos decadentes são aqueles que despertaram agora, são aqueles que estão no início da jornada, ou ainda numa jornada, mas estão vendo apenas as cordas. Então, despertou, o desperto decadente, ele vê as cordas, ele sabe que existe uma manipulação, ele consegue enxergar a manipulação, ele consegue enxergar as cordas da manipulação. E essas cordas é o que eles conseguem enxergar, é o que eu vou pontuar aqui para frente. Eu vou falar das cordas e, o mais importante, quem está por trás das cordas, que não é quem vocês acham que são. O problema está aí. Por isso que eu preciso que vocês entendam. Então, estou fazendo essa live, que é uma live muito, muito importante na sua jornada. Ela vai mudar o rumo da sua jornada. Tá bom? Então, isso que eu quero que vocês entendam, a fase. Eu vou colocar algumas situações aqui, que estão acontecendo, que nós estamos vendo, para que vocês entendam. Então, por exemplo, aqui, lá nos Estados Unidos, existe um clube, né, do capiroto, para dar aula para as crianças de 5 a 12 anos. Então, essa aqui é uma notícia, eu já tinha trazido antes, mas eu quis trazer de novo, porque o que eu quero pontuar aqui é aqueles que ainda, é a visão, aqueles que ainda adormecem, eles nem reparam nisso, ou eles não têm nem conhecimento disso que está acontecendo, porque eles não seguem os perfis que mostram o que está acontecendo, eles estão ali na televisão, eles estão, né, no jornal, na novela, estão no dia a dia, aquele envolvimento que existe, aquela correria que existe, eles nem sabem o que está acontecendo. Aqueles que estão diretamente envolvidos, por exemplo, lá, são os que sabem, alguns acham que bonitinho, mas é isso. Então eu quero que você... Essa é a visão daquele que adormece. A visão daquele que é o desperto decadente, ele enxerga aqui. Ele enxerga o propósito disso. E aí ele desperta nele uma sensação de ódio. Ele consegue enxergar que as pessoas estão sendo manipuladas. Ele consegue enxergar o sentido que é isso. Então ele começa a ter sentimentos relacionados a isso, de frustração, né? Eu que eu não posso falar muitas palavras aqui, preciso repetir as palavras cai a live, né? Nós estamos nesse patamar. Vocês me entendem, né? Olha aí, já acha um absurdo. Olha aí, olha o que vão fazer, olha para onde está indo o mundo, meu Deus, que eles enxergam. Esses são os despertos decadentes. Os despertos ascendentes olham isso e já sabem que isso já está acontecendo há um bom tempo. Sabe que é uma agenda que está sendo seguida. E vão aparecer coisas muito mais sérias que isso. Mas os despertos ascendentes sabem que isso está acontecendo
porque existe um motivo muito maior por trás disso. E a única forma de combater isto é vibrando na alta energia, é vibrando no amor, na compaixão, no perdão e respeito, é fazendo a sua jornada. Olha, são 3 visões diferentes, e essas 3 visões mudam a vida da pessoa, né? Porque são impactadas diariamente. Eu vou colocar mais algumas para vocês verem como está, o que está acontecendo, claro, e de como vocês estão reagindo, né? Nós temos um Museu da Mulher na Dinamarca, e ele foi um museu antigo, tal, que tinha uma mulher, não sei o quê, e agora ele foi renomeado, ele é um museu do gênero. Então são mensagens que estão sendo colocadas, que não tem, né? Talvez você nunca tivesse ouvido falar, as pessoas que vão lá olham aquilo, acham estranho, os que adormecem, acham, nossa, que estranho isso, né? Caem nas narrativas, que não, isso daí é inclusão, né? Quer dizer que o homem, a mulher, é tudo a mesma coisa, tal. Os despertos, né, decadentes, já olham isso, já sabem o que está acontecendo, né? E olham isso com repúdio, com aqueles sentimentos, né? E o ascendente, ele já olha e fala, bom, isso aí faz parte, mas eu não vou cair nessa armadilha, porque isso é uma armadilha. Eles começam logo cedo, é cedo. Então aqui são desenhos animados, desenhos para as nossas crianças. Então eles usam filmes, clipes musicais, desenhos animados, novelas, seriados, reality shows. E ao longo do tempo, não foi nada, isso está sendo feito há mais de 30 anos, aos poucos. Vai mudando o conceito. Hoje chega a passar na televisão para as crianças. Eles foram invertendo os símbolos para que o que, né, nós sabemos deveria ser banido, ou deveria estar fora, o que não faz parte do mundo cristão, torne-se algo normal. Então nós estamos passando pela normalização. E essa normalização é a aceitação e a compactuação com isso acontecendo. Porque mesmo aqueles que enxergam e conseguem ver o que tem por trás disso logo, né, nos pequeninos, cria aqueles sentimentos, que eu não vou ficar repetindo, de baixa vibração, e é o que eles mais desejam. Peppa Pig, crianças pequenininhas, né? Estamos falando de 4, 3, 5 anos, já trazendo personagens. Isso aqui 2022, né? Já trazendo uma coisa normal, uma normalização de algo para as próprias crianças, né? Nós temos um desenho da Disney, né? The Little Demon, que é uma mulher que engravida, né? E a filha é essa daí. Então a filha, que é a grande protagonista do desenho, ela é a filha do capiroto, né? Então olha só a normalização. E as crianças estão aprendendo a ter isso de uma forma normal. E aí eu não vou repetir em todos os slides, mas eu quero que vocês imaginem como que os não despertos agem. Talvez eles nem estão vendo, tá vendo? Ah, que bom, meu filho, deixa eu colocar a Peppa Pig que ele gosta de assistir. Ah, meu filho tá vendo um filmezinho lá, Little Demon, um desenho, Little Demon, deixa ele assistindo TV, assim ele não, né? Ele fica mais quietinho. Os decadentes já olham e já entendem, mas geram aqueles sentimentos. E os ascendentes conseguem olhar, enxergar. Isso aqui é óbvio que eles estão fazendo, é a agenda deles, mas eu não caio nessa armadilha. Tá? Então é isso, eu vou mostrando mais coisas para vocês. Barbie, né? Tinha que chegar nela. Lógico que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas eu quero que vocês entendam que eles utilizam uma imagem inocente, infantil, sorriso, colorido, artistas lindos, maravilhosos, ela é uma deusa, ele é um gato, né? E eles colocam tudo muito legal para que as pessoas se encantem, se vestem todos de rosa, incluindo os homens, para ir assistir no cinema e levando seus filhos, as suas filhas. E neste ambiente, né, super infantil, super descontraído, legal, bacana, com marketing por trás, as mensagens que passam, elas são extremamente terríveis, né? Da parte da mulher sendo uma coisa que nem, né, pode ter filho, que é uma coisa super diferente, né? A questão da maternidade, a questão das crianças ali no início, né? Que é a mesma coisa que o início, né? Aquela Odisseia no espaço, né? É a mesma coisa, as meninas quebrando as bonecas, né? Eles, né? Os homens, né? O Ken e os homens ali, verdadeiros, né? Desculpa a palavra, idiotas, né? Então, submissos, bobos, né? Aquela coisa bem... E ela vive num mundo rosa, e quando ela vai para o mundo da realidade, o mundo da realidade é muito ruim, porque ele é dominado pelos homens. Então você começa a ver... E ali tem diversas, tá? Eu acho que vocês já devem ter assistido muita gente falar aí deles, então não é uma coisa que eu vou entrar muito no assunto. Videoclips. Esse é o vídeo da Madonna, Living for Love. Assistido milhões de vezes. Super produção, palco. Todo esse vídeo, ele tem uma conotação por trás muito, muito forte. Mas os que estão adormecidos, né, os mais velhos, por exemplo, os pais, ou aqueles que estão muito ligados, eles olham e falam assim, nossa, essa geração de hoje é maluca, né? Nossa, que coisa estranha.
Os despertos decadentes já conseguem enxergar isso aqui. Vocês entendem? A minha função é mostrar para vocês, eu sei que tem muitos despertos que estão na live, que estão nessa situação hoje. Porque eu já tive nessa situação. Eu sei o que eu estou falando. A minha missão é ajudar você a sair, mas eu preciso mostrar para você que você olhar com isso, a observar e absorver e colocar a sua energia de repúdio, de não gostar, você está alimentando. O que mais eles querem que seja alimentado, a energia negativa. Então, eu estou mostrando coisas que hoje são normais. Né? Então, nós estamos vendo aqui, isso aqui é o que está hoje no top of the line, né? Que é esse videoclipe da Luísa Sonza, né? Com essa situação. Né? Então, é uma reverência aos rituais, né? Eu não posso falar umas palavras, né? Quando sai a criança, tal. É uma coisa, né? Que está revolucionando, está sendo atacado. Então, o que eu quero também falar aqui é o seguinte: eu não estou aqui para atacar ninguém. Por quê? Nem ela, nem a Madonna, nem ninguém. Eu quero que vocês entendam, porque é muito fácil. Quando colocar isso daqui, todos os comentários embaixo, né, nas postagens que eu vi, de quem já está divulgando isso daqui, né, que é claro, é metendo a boca nela. Né? Eu não vou defender e não vou atacar. O que eu quero é explicar. Ela, assim como muitos outros artistas, pessoas, empresas e assim por diante, são também manipuladas. Eles são as cordas. Porém, não se esqueçam, as cordas também estão sendo manipuladas. Quando os controladores controlam os marionetes, eles precisam das cordas para controlar os marionetes. E, portanto, eles também manipulam as cordas. Então, nós temos que olhar para essas pessoas e olhar que todos estão sendo manipulados. Eles são as cordas. Não só ela. Sam Smith também. É uma corda. Tem muitos artistas, né, que são sujeitos a fazerem muitas coisas para terem sucesso. Nós temos pessoas com muita qualidade, com um lado artístico maravilhoso. E para você se destacar, isso nós já sabemos, né? Nós já tivemos, por exemplo, artistas da própria Rede Globo, de Hollywood, que falam, né? Que nós sempre sabíamos, né? Que às vezes você tem que fazer algumas coisas lá dentro, com o diretor, com o fulano, com o ciclano, para você ter uma oportunidade, porque é 1 milhão de pessoas batendo na porta. Né? Às vezes você tem que se relacionar, né? Vamos dizer assim. Então, essas normalizações estão acontecendo e nós estamos vendo a cada dia. Agora, nós não podemos observar e absorver. E nem entrar na onda, porque é o que eles querem. São armadilhas. São aqueles que entram sem saber, né? Aqueles que acham que é cool, né? Os jovens hoje, o cara é cool, nossa, que descolado, então vira normalizando, então já entra na armadilha sem saber que está indo para uma armadilha, entra na armadilha curtindo, que legal, estou indo para uma armadilha. Mas eles estão pegando também os despertos decadentes, que eles pegam pela armadilha, pelo cara que está ali, colocando aqueles sentimentos baixos, cai na armadilha também. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente algumas outras coisas pra vocês entenderem. Eu quero falar desse filme, Nefarious. Quero falar desse filme pra vocês. Ele estreou no abril desse ano, né, 14 de abril, cinemas. Ficou pouco tempo. Não, o único lugar que você consegue assistir ele é Google Play. Google Play você consegue assistir ele. Acho que é $9,99 para você alugar. Se eu não me engano, tem tradução, né, a legenda em português. Por que eu tô falando desse filme? Você sabe que os filmes mostram muitas coisas, né? Então esse aqui também foi um filme assim como Sound of Freedom, né? Não tá em nenhuma stream media, teve todos os percalços, né, para ir pro cinema, sabotagem, eles apagaram, né? Marketing nenhum, nada, porque falava muita verdade. Esse filme foi a mesma coisa, mas ninguém fala aqui. Esse filme é a história de um criminoso, foi preso e tal, e achavam que ele era meio louco. E a história é que um psiquiatra começa a tratá-lo e aí, lá na penitenciária, conversar com ele. E na verdade ele é ali, né, o que tem ali, o que ele lá dentro é um capirotinho, né, um demoninho. E conforme eles vão conversando, ele vai falando como ele age. Porque o outro fala, não, mas vocês não têm poder, eu sou iluminado, né, o psiquiatra fala, sou de uma família cristã, imagina, né, e ele vai falando as estratégias. A mídia, os artistas, as mensagens subliminares, os rituais, é incrível. Ele vai falando como ele fala, e logicamente, como, né, com aquela voz, com aqueles olhos. É um filme considerado de terror, né? Considerado. Mas o conteúdo dele, o que ele fala, como como se ele estivesse possuído, é incrível. Ele fala como eles fazem exatamente. Tentem assistir. Não sei se vocês conseguem ver alguma parte no YouTube. Deve ter alguém fazendo recorte disso daí, né? Google Play, eu sei que é o único que tem, que você consegue assistir. Vou falar de algumas coisinhas só,
Desculpa que eu não fico olhando para vocês direto, é que eu tô focado aqui, né, nos slides passando. Mas vocês sabem que eu tô aí com vocês, só vocês ir assistindo. Então, assim, vamos continuar agora a falar algumas coisas importantes, poucas, que também pra gente não ficar muito massivo aqui. Que a mensagem, que isso aqui é só para mostrar, só para falar o que eu quero que vocês enxerguem. Tá? Isso aqui não é nem o conteúdo da live ainda. É só o tio Bill, né? De despovoamento, tal, envolvimento. É uma agenda muito acelerada. O que eu quero que as pessoas... Eu recebo muitas perguntas das pessoas que me perguntam assim, Júnior, mas, né, se toda a humanidade serve, né, é manipulada pelos controladores, por que eles querem reduzir o número de pessoas? Né? Quanto mais pessoas, mais você vai gastar, mais você vai, né, comprar, você vai gerar, mais você vai ficar indo para as farmácias, mais você vai contribuir, né, no sistema financeiro, vai ter o cartão de crédito, quanto mais, melhor. Então agora eu vou explicar para vocês, para que todos entendam. Quem está por trás de tudo isso não tem o mínimo interesse ou razão de mais dinheiro, ou mais poder, ou mais controle, ou mais massa. Não é esse o interesse. O interesse na humanidade é outro. O que está por trás da manipulação é outra coisa, que é o core, que é a coisa mais importante que eu vou passar nessa live para vocês, talvez a mais importante que eu tenha passado até hoje. Porque eu tenho que vir falando as coisas para vocês no ritmo. Porque não adianta eu vir aqui na primeira live, segunda live e colocar coisas que vocês vão pirar. Vocês vão falar, esse cara tá maluco. Mas eu vou mostrar para vocês. Por isso que o curso de expansão da consciência é tão importante, é tão impactante. Porque lá eu posso falar. Aqui eu não posso falar. Aqui eu tenho que vir preparado e ainda vou ter que falar mais ou menos. Mas eu vou mostrar para vocês, agora vocês vão entender. Vamos continuar porque a agenda está acelerada. Então, essa agenda está acelerada. Tá? Tem muita coisa vindo por aí. Talvez aquele protetor facial também volte. Talvez lá o negocinho lá também volte. De outra forma. Nós podemos esperar qualquer coisa. E a agenda está acelerada. Então, temos que estar preparados. Porque vão querer arrastar as pessoas para o abismo energético, que é o que eu falo. Não tem como não falar, né, pessoal? Não tem como não falar do que aconteceu na Bahia. Agora, olha que incrível, né? Um incêndio. Como começa um incêndio? Você tem um foco. O incêndio sempre tem que ter um foco, não tem? Começa ali, ele vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Não é sempre isso que a gente vê. Ó, tá avançando, hein? Ó, tá avançando. Não, vamos conter, vamos conter. Tem que ter um foco e ele vai crescendo a maior parte do momento que ele vai pegando fôlego e não tem um combate. Ele vai crescendo. Não é do dia pra noite. O que aconteceu no Havaí é, assim, até cego em ver, né? Porque dá uma olhada aqui à minha esquerda, se vocês tiverem que tá lá, dá uma olhada aqui na esquerda, nós temos aqui uma casa, uma construção, um prédio pequenininho, dois andares aqui, completamente queimado. Dá uma olhada em volta. As árvores estão intactas. Ué, pegou fogo como? O fogo não tem que ter vindo, normalmente vem pela mata, e aí, por causa do fogo da mata, pega fogo na casa. Essa daqui não. Pegou fogo na casa, mas a mata tá lá, ó, intacta. Essa outra foto minha aqui, né, agora à minha direita, os carros pegaram fogo no meio da rua. Simplesmente no meio da rua, sem nenhuma árvore do lado. Zero. Não tem árvore aqui. Não tá no meio da floresta. E um grau de incêndio que derreteu o alumínio, que não é uma coisa normal, né? Nada normal. Nós temos imagens, que eu não posso colocar vídeo aqui, né? De barcos que estavam atracados no pier, que pegaram fogo. Por onde foi? O fogo veio da onde? Por cima do pier, andou, caminhou e de repente entrou no barco. Olha essa imagem aqui. O quarteirão inteiro foi destruído. Na frente era um restaurante. E por incrível que pareça, pessoal, tinham 4 guarda-sóis. Aqueles guarda-sóis grandes que ficam a mesa embaixo, azuis. Eles ficaram intactos. Intactos. Como pode? Pega fogo em tudo. Menos nos guarda-sóis azuis. Menos no que é azul. Isso é foto de lá, tá? Não é foto montada, não. Por que isso acontece? Como pode? Da noite pro dia. Eu nem vou entrar aqui no mérito. A polícia fechou as ruas, eles não podiam ir e vir. O Havaí, ele tem um sistema de sirene, né? Por causa de tá no mar, é uma ilha. Então, maremoto, terremoto, vulcão. Eles têm um sistema de emergência. Se der alguma coisa acontecer, principalmente com vulcão, toca essa sirene na cidade inteira pro pessoal e pros refúgios. Não tocou a sirene. Ninguém foi avisado. Foi cortado o suprimento de água. Eles não tinham água. Por incrível que pareça, nenhuma mansão de milionário dos Hollywoods, né, do Will Smith, da ópera, né, nada foi atingido. Zero, nada.
E por incrível, por coincidência, essa era uma área em que eles tinham interesse em comprar. Para construir aqui aquela cidade de 15 minutos. Tinha muito pessoal, né? Querendo, os magnatas, a elite, querendo comprar. Mas as pessoas que moravam nessa região não queriam vender, que eram locais. Eles não queriam vender a terra deles. Queriam vender a casa deles. Que eles não conseguiam comprar. Olha só o que aconteceu. E agora, o que está acontecendo? Eles estão indo lá falando para as pessoas, olha, infelizmente a sua casa, né? Não está mais aí. Então, como você não ficou sem casa, como você ou não tem seguro, ou talvez seu seguro não cubra incêndio, né? Ou alguma coisa, ou não, o valor não seja tão bom, eles estão querendo comprar os terrenos a preço de banana. É isso que está acontecendo lá. E eu sei disso porque eu conheço gente que mora lá que está me falando que está acontecendo isso. A preço de banana. Então, existe toda uma história por trás, né? E o que eu estou falando é que muitas coisas irão acontecer. E quando elas acontecerem, a primeira coisa que tem que fazer é, peraí, deixa eu ver. Porque tudo o que você for ver não é aquilo que estão querendo te mostrar. Ah, caiu não sei o quê. Pode esperar. Não cai na narrativa. Que você vai ver que não é aquilo. É esse entendimento. Então a agenda deles está acelerada. A nossa também está acelerada. Muita gente, por quê? Nós só conseguimos ver isso. A mídia só coloca isso. Eles têm uma força de mídia por trás muito grande. Nós também estamos com a nossa acelerada. Nós temos muitas pessoas despertando. Nós temos muitas pessoas conseguindo ascensionar, conseguindo ser despertos ascendentes. Tem muita gente. E o meu papel é ajudar a cada vez mais decadentes virarem ascendentes. Esse é o meu papel. E para isso tem que entender tudo o que está acontecendo. Senão, absorve aqui. Aqueles aqui que falam, os que dormem falam, coitados. Nossa, que tragédia. Coitados, né? Os que enxergam, os despertos decadentes, estão agora muito loucos nos grupos do WhatsApp, no Telegram, no YouTube, no Instagram, e é vídeo, e fala, e mostra a pessoa. Então nessa, a energia sugou, eles estão lá dentro. Mostrando tudo, claro, mas foram absorvidos. Fica aquela energia. Aí gera problema, né? O que está por trás disso? Porque a única coisa que pode justificar, porque tem filmagem disso acontecendo, tá? Chama DEW, D-E-W, que chama-se Directed Energy Weapons. Tá? Isso aqui é um site US Government Accountability Office. Eu só traduzi para o português, né, para vocês poderem ler. Mas isso aqui é o site GAO, né? Government Accountability Office US. Tá? 25 de maio de 2023. Agora, armas e técnicas de energia direcionada, como lasers, usam energia disparada com a velocidade da luz, pode produzir a força que varia de dissuasiva a danosa e destrutiva. Pesquisando. Quando fala pesquisando, pessoal, já tem, tá? Tá aqui, ó. Eles mesmo colocaram a foto, é isso aqui da frente do avião. Aconteceu no Chile. Agora aconteceu no Havaí. A agenda está acelerada. O mais importante agora. Eu mostrei para vocês ali, aquela parte de baixo, né? Os manipulados. Eu mostrei as cordas. As cordas são a mídia. As cordas são os artistas, que são cordas. Eles também são manipulados em um outro nível, mas eles são manipulados também. Eles também são marionetes, eles também são reféns do sistema. Eles servem o sistema, sim, mas manipulados. Eu quero que vocês entendam agora isso daqui. Eu vou até dar uma pausa, porque agora é que vai mexer com a cabeça de vocês. Esse é o slide mais importante. Humanidade. Aqui está todos nós. Todos nós estamos aqui. Quando nós falamos de controle, controladores, a elite, né? É isso aqui que todo mundo enxerga. Todos os espertos decadentes enxergam isso daqui. Isso aqui é o que enxerga. São eles, né? Os 13 lá de cima, e aí tem toda a cascata, que eu expliquei isso tudo no Desmascarando o Sistema, como funciona, né? A hierarquia, quem é quem manda em quem. Isso aqui, e sim, esses são os controladores. Mas eles também são a corda. Eles são... Sabe o que eles são? Aquela madeirinha. Sabe aquela madeira? Vou até voltar o slide. Eles são essa madeira aqui, ó. A estrutura que movimenta as cordas. Eles. Eles são a estrutura. Eles que têm todas as cordas abaixo deles e têm todo o controle, como eu expliquei, né, no Desmascarando o Sistema. Que tá bombando hoje. Hoje tá, né, ele é comercializado. Hoje ele virou um produto da nossa empresa, até para ajudar a financiar tudo o que nós fazemos, porque agora nós temos que acelerar ainda mais as produções, né, o documentário, essas coisas. E tá bombando. Por quê? Porque ele descreve exatamente tudo isso. Isso é o que todo mundo enxerga. Isso é o que todo mundo vê. E aqui é onde os despertos decadentes ficam. Enxergam completamente a pirâmide que é babá. Só que isso aqui é a estrutura. Ela é apenas a estrutura. Quem é a mão? Qual é a mão? Quem é aquela mão? Quem são? Né? Que está por trás da mão, que mexe na estrutura, que controla a humanidade. Que mexe na estrutura, que controla
todas as cordinhas, empresas, mídia, artistas, governos, religiões, sistema educacional, sistema financeiro. Quem é que está por trás? Esses estão por trás. Nós temos uma raça chamada reptilianos, nós temos uma raça chamada draconianos. Além dessas duas raças, nós temos uma terceira, a nível psíquico-mental, energético, que chama-se arcontes, que interferem diretamente em toda essa estrutura psíquica da humanidade. E acima de toda essa estrutura, quem é o... Essa é a mão. A mão são os arcontes, né, os dedos. Vamos dizer assim, os dedos. Reptilianos, draconianos e arcontes. E a mão. Quem é a mão? Ele chama-se Marduk, ou também conhecido como Baal. Essa é a grande realidade. E é isso que as pessoas não enxergam. Isso daqui é o que está acontecendo. É isso que vocês têm que ver. Claro, como você vai entender tudo isso? Tem que explicar tudo isso. Por quê? Quem são? Por que está acontecendo isso? Porque, com certeza, muitas pessoas aqui vão falar, agora o Júnior ficou louco. Né? Agora o Júnior pirou, agora ele colocou reptiliano, draconiano e nada. Né? Eu falo porque eu sei, porque eu estudo, porque eu pesquiso, porque isso daí existe, está documentado. Tem as histórias, existe isso. Não é da minha cabeça, não é loucura, não é piração, não é teoria, nada. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender a verdadeira história e onde nós estamos. Que acha que aqui a vida é só isso aqui, tá tudo bem, que alienígena é um verdinho que vem por aí ou um cinzinho agora. Essas são as forças que atuam aqui. Em que tem os instrumentos para atuarem aqui. Por quê? Porque eles não podem atuar diretamente. A mão não pode atuar diretamente na marionete. Ela não tem permissão para isso. Existe toda uma hierarquia na Confederação Galáctica. Mas a mão tem poder para mexer na estrutura. Por quê? Porque a estrutura é humana. É a estrutura que controla a humanidade. Então são humanos controlando os humanos. Então eles falam, vou falar bem simples para vocês entenderem. Eu não estou fazendo nada. Eles estão fazendo. Porque eles estão me pedindo. Porque eles servem a mim. Da mesma coisa que você tem Marduk ou Baal de um lado, você tem Sananda, conhecido como Jesus Cristo, do outro lado. Essa é o controle. Então, se você acredita em um, você tem que acreditar no outro. Que negócio de diabo, né? Isso aí foi inventado, né? Isso aí quem inventou foi Dante Alighieri no Inferno de Dante. Né? Isso aí é historinha para boi dormir. Tá bom? Desculpa, eu estou sendo bem franco, vocês sabem que eu sou franco com vocês. Essa é a estrutura. É isso que você tem que entender. E a maior questão de todas, é essa pergunta que você deve estar falando aí, para mim. Por que a humanidade é manipulada através da baixa energia? Porque essa é a intenção. Os reptilianos, os draconianos, os arcontes, o próprio Marduk, eles não estão nem aí com dinheiro. Isso é coisa nossa. Com ego, com poder, com ganância. Isso aí é dos controladores. Eles não estão nem aí com isso. Eles têm tecnologia, eles não estão nem aí com isso. Por que, então, que eles utilizam os controladores para fazer de tudo para manter a energia baixa do nosso planeta através dos sentimentos, né, gerados com energia baixa? Por quê? Se não é poder, se não é dinheiro, para eles. Qual é a intenção? Para a humanidade não fazer a sua ascensão espiritual. Para que nós não possamos atingir a nossa elevação de frequência, que nós chamamos de ascensão espiritual. Mas a ascensão espiritual nada mais é do que você elevar a sua energia através dos 4 sentimentos divinos: amor, compaixão, perdão e respeito, e os adjacentes, né? Alegria, felicidade, prosperidade, abundância, riqueza, né? Energias positivas. Por quê? Por quê, Júnior? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer. Por quê? Porque como você não sabe quem você é, você não entende por quê. Porque nós somos seres adâmicos, super evoluídos, fruto de uma combinação genética de 24 raças interestelares, projetadas com a finalidade de contribuirmos com o objetivo espiritual do nosso universo. Os universos são criados com um objetivo. Não é de graça, foi sem querer, alguém esbarrou ali, cria um universo aqui, põe as galáxias, as estrelas, os planetas, põe um monte de alma aí, um monte de civilização, e vê no que dá. Não existe isso. Zero. Desculpa, eu estou sendo muito franco com vocês. Todo universo criado, e aí pode ser até um paradigma para você, imagina todo universo, existe um universo. Isso é o que te falaram, isso é o que te contaram, né? Já sabemos que não é. Eles mesmos já estão falando que não é, mas o objetivo do universo, quando você cria um universo, você põe seres nesse universo, almas nesse universo para encarnarem em seres, qual é o objetivo? Não é pagar conta, não é casar, não é ter filho, não é ter trabalho, não é comprar carro, casa, comida, construir nave, nada disso. Isso é o que acontece. O objetivo é a integração das polaridades luz e trevas.
sempre que o universo é criado, existem duas polaridades de almas colocadas nesse universo, em dois tipos de raças, para que elas interajam entre si e haja uma integração. Esse é o objetivo de qualquer universo. E as almas fazem isso através das encarnações, encarnando em planeta, experiências, vivências, evoluindo, aumentando a sua frequência. E por que eles querem atrapalhar? Porque nós fomos modificados geneticamente. Isso já é comprovado. Isso já está mais do que comprovado. Por quê? Porque criaram um ser, quando os Anunnakis estavam aqui, que fosse capaz de ter DNA de 24 raças e desta forma conseguisse integrar, fosse um ser tão evoluído que a sua integração fosse mais rápida e dessa forma ele conseguir contribuir com a evolução do nosso universo. Então nós fomos, sim, construídos geneticamente. Isso está nas escritas antigas. Isso nos foi deixado claro e explicado por centenas e milhares de documentos, em pedra, em argila, em materiais que não existem na Terra. Por quê? Júnior, eles não tinham tecnologia para escrever no papel? Não, porque papel já teria ido há muito tempo e nós nem saberíamos, né, com tudo que acontece. Então se perpetua em pedra, em tábua de argila, em escultura, em talhe nas pedras, em pintura em pedra, em materiais como as tábuas de esmeralda, que é um material vindo de uma transformação química, né? Por causa disso. Porque eles não querem, nós somos uma ameaça para eles. Nós somos uma ameaça para esses seres que possuem ainda muita polaridade, trevas. Nós somos uma ameaça. A única forma que eles têm de deter o nosso avanço é fazendo com que a gente vibre baixo. Porque hoje nós temos 2 fitas de DNA apenas ativas, mas nós temos 10, 12, nós somos no total 12 fitas de DNA. Foi assim que nós fomos criados. Nós só temos 2 ativas. Porque nos foi condicionado que nós só teríamos as 12 ativas quando nós atingíssemos a ascensão espiritual. Quando nós fôssemos seres evoluídos espiritualmente. Por quê? Porque esse ser humano terráqueo é tão poderoso que se as 12 tivessem ativas com uma mentalidade ainda sem uma evolução espiritual, nós seríamos um problema entre nós mesmos, né? Com ego, essas controle, poder, e nós seríamos uma ameaça para todo o nosso universo. Nós seríamos uma raça, se vocês temem reptilianos, se vocês temem os draconianos, né? E essa turminha, eles seriam fichinha perto de um humano terráqueo de 12 fitas de DNA com a índole deles. É por isso que eles não querem, porque nós seremos seres. A nossa jornada não é para a 5ª dimensão, essa aqui é só um degrauzinho, viu, pessoal? A nossa jornada vai continuar muito, nossa responsabilidade vai mudar. Nós vamos ter outra responsabilidade. A nossa responsabilidade vai ser com a nossa galáxia, depois com o universo. Hoje é com a civilização humana, para que nós possamos fazer isso. Então, se você não tiver o conhecimento necessário para entender todo esse processo da espiritualidade, e tudo é espiritual, da origem do todo, da história do universo, da história da humanidade, tudo isso que eu estou te falando, a origem da raça humana, a nossa jornada até aqui, você não consegue sair do vale dos espectros decadentes. Porque se você não tiver esse conhecimento, como você vai entender a mão? Você vai ficar só olhando para as cordas. Você vai ficar só olhando para... No máximo, você vai chegar até a estrutura que segura as cordas. Você não vai entender. Isso vai pegar. Eu quero falar para vocês, porque eu levei 13 anos. Eu fiquei 13 anos no Vale dos Espectros Decadentes. 13 anos. Eu estudava, eu entendia, mas aquilo me perturbava. Aquilo me deixava, né, frustrado, indignado, né? Aprendendo coisas, como é que escondeu tudo isso. Eu não tinha tanto esse sofrimento de informações, tal, porque há 13 anos atrás a gente não tinha nem isso, né? Mas era muito mais meu interno de poder enxergar tudo, que eu enxergava o quê? As cordas. Eu enxergava a estrutura. E isso, eu fui enxergar a mão no final dos 13 anos. Ali eu entendi. Quando eu entendi, porque eu pesquisei, porque eu estudei, porque eu fui atrás, né? Eu não tinha muita solução, eu tinha que buscar. E era muito mais difícil naquela época, né? Então foram livros, pesquisa, e foi... Quando eu montei o quebra-cabeça foi o quê? Eu sabia quem era a mão. Porque eu tinha montado o quebra-cabeça das cordas, eu tinha montado o quebra-cabeça da estrutura, só que faltava montar o quebra-cabeça da mão, que é diretamente ligado à espiritualidade. A espiritualidade foi a última para mim. A ligação de tudo isso. Porque tudo isso para mim é, então, dos próprios humanos fazendo isso e controlando por mais poder, por mais ego e tal. Eu não vi a mão. Quando eu descobri a mão. Quando eu aprendi, quando eu estudei, quando eu encontrei as respostas. E aí esse foi o quebra-cabeça, foi montar tudo e enxergar a mão, que eu eu comecei a vibrar fora da Matrix. Eu levei 13 anos para me tornar um desperto ascendente. Essa foi a minha jornada. Então eu sei pelo que você está passando. Eu passei 13 anos no vale, ali. Quando eu me tornei um desperto ascendente, que não foi fácil também, né? De toda a minha jornada,
até eu fazer o que eu faço hoje, eu tive que abrir mão, né, dos meus negócios, tive problemas financeiros, tive ajuda da minha ex-esposa, família, foi conturbadíssimo, com filho, com conta para pagar, pensa que foi fácil, com todo mundo achando que eu estava louco, né? Tirando a minha família, né, que sempre me apoiou, e graças a Deus, o resto eu sofro da mesma coisa, amigos, pô, você tá ficando louco, você tá maluco, né, o que você vai fazer? E a minha própria pessoal, porque eu deixei de fazer uma coisa que eu gostava, eu era um bom profissional, eu era um bom empresário, eu era um bom empreendedor, eu tinha contato com várias empresas fora do Brasil, eu fechava contrato, eu viajava muito pro exterior, eu sempre gostei disso, sempre cuidava de desenvolvimento de produto, eu palestrava, era uma coisa que eu adorava, eu amava fazer, eu também tive que deixar de fazer uma coisa que eu amava, né, então foi uma coisa assim, mas eu encontrei a felicidade. Quando eu saí, quando eu subi, que eu falei, uau, prosperidade em todos os aspectos. Minha vida mudou, foi mudando para melhor. E aí, quando isso aconteceu, que eu falei, nossa, consegui. Eu recebi um chamado, me explicando da espiritualidade, me explicando exatamente qual era a minha missão. Que tudo isso que eu passei não era para eu apenas ascensionar, mas que eu precisaria ajudar os despertos. Tanto que quando eu decidi fazer, eu ia abrir um canal do YouTube e ia mostrar as cordas. Eu vou abrir um canal, vou mostrar as cordas, eu enxergava as cordas, eu vou despertar as pessoas. Quando eu decidi fazer, a espiritualidade veio e falou assim, você não vai abrir o seu canal. Eu falei, como não vou abrir meu canal? Ele falou, não, você vai escrever tudo o que você sabe. Exatamente, você vai contar toda a história. Você vai escrever. Eu falei, mas como assim vou escrever? Você escreve. Mas vai ser um livro, vai ser um e-book, vai ser um filme? A espiritualidade falou assim para mim, escreve o que você sabe. Conte a verdadeira história. Conte desde o começo. Conte tudo. Escreva tudo o que você sabe. Eu passei 8 meses escrevendo. Sem saber o que eu ia fazer com aquilo. Nada. As pessoas perguntavam, meu pai e minha mãe perguntavam, estou escrevendo. Mas por que vai ser? Vai ser um livro? Não sei. Estou escrevendo. Do meu jeito, com a minha cronologia, que eu gosto, eu sou um cara didático, eu sou um cara que gosta de explicar tudo. Eu tenho tudo escrito. Foi a base do meu livro, na verdade. Tenho escrito, e fui escrevendo. Depois de 8 meses, quando eu terminei de escrever, eu falei, escrevi. E agora? Né? Aí eles me mandaram fazer um curso. Foi assim como foi a minha jornada. Então, acho que foi muito legal voltar com vocês sempre que vocês quiserem, sempre que puderem, tá bom? Esse é o nosso intuito aqui. A única coisa aqui, se você me tornar meu aluno, a sua jornada vai ser muito mais fácil. Isso eu posso te garantir. Tá bom, pessoal? Então, muito boa noite.